E agora vamos falar de outro caso também bem cabeludo, que é o caso do deputado federal Carlos Jordi. Você viu o que aconteceu ontem? Foi divulgada a verdadeira foto. A foto que foi usada para manipular uma situação que levou à acusação do empresário e político carioca Carlos Vinícius de Carvalho como um dos principais envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Essa foto aí é a original. A que foi usada, que entrou no inquérito da Polícia Federal, no documento que a Polícia Federal mandou para o ministro Alexandre de Moraes, era uma outra. Completamente diferente dessa aí, você vai ver já já. O que aconteceu? Se acusava, a Polícia Federal acusou esse senhor aí, o CVC, de liderança de movimento nos atos ilícitos do dia 8 de janeiro de 2023. E aí acontece uma coisa bem interessante. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o que está mostrando essa seta aí. Esse senhor teria chamado o deputado Carlos Jordi de líder. E essa expressão teria levado também a Polícia Federal a identificar Carlos Jordi como o líder daquele movimento. Só que quem conhece Brasília sabe muito bem como é que funciona os trâmites no Congresso Nacional. Quando um parlamentar ocupa uma liderança de alguma coisa, liderança da oposição, liderança de uma comissão, ele ocupa um cargo e é chamado de líder, inclusive pelos próprios parlamentares, deputados e senadores. Os jornalistas sabem disso. Os jornalistas se referem a esse parlamentar como líder. Líder, me responda isso. Líder, fale sobre isso e coisa e tal. Então, você não chama o cara de deputado ou senador, você chama ele de líder. E o Carlos Vinícius, como também é político, é amigo de Carlos Jordi, é do Rio de Janeiro, se referiu ao deputado como ele gosta de ser chamado, como qualquer líder gosta de ser chamado. Ele é líder da oposição na Câmara dos Deputados. E oposição não é só o PL, são todos os partidos que fazem oposição ao governo federal. Imagina, ele trata de estratégias e assuntos extremamente importantes que valem ouro para a equipe do governo. Porque você põe o dedo ali dentro, você põe o olho ali dentro e você passa a saber tudo que eles estão planejando. Então veja, chamar o deputado de líder não quer dizer que ele seja líder de um movimento, principalmente aquele movimento do dia 8 de janeiro. Pois muito bem, alguém pegou essa foto, que nós vamos mostrar novamente, você vai ver já já. Essa foto foi manipulada. A foto verdadeira, que é essa aí que aparece, ela vai aparecer com um símbolo de eu estive na posse. Lá está. Você tem ali um brochezinho, um adesivozinho dizendo eu estive na posse. E ela faz referência à posse do presidente Jair Bolsonaro no dia 1º de 2018. E aí, olha aí, essa é a foto verdadeira. Alguém pegou essa foto e apagou, como estava sobre uma camisa branca. Veja que atrás tem uma outra pessoa. Essa outra pessoa também estava com esse adesivo no peito e esse adesivo foi apagado, foi manipulado. E essa foto foi entregue para a Polícia Federal. Veja que houve um crime para incriminar alguém. E agora a gente se pergunta, a Polícia Federal é dotada de profissionais excelentíssimos. Tem peritos de todas as áreas. Será que ninguém conseguiu perceber que essa foto tinha sido manipulada? Ninguém percebeu? Então agora é necessário saber quem foi que cometeu esse crime. Alguém cometeu isso e entregou para a polícia, ou esse crime foi cometido dentro da própria polícia? Porque se ele foi cometido dentro da própria polícia, aí o problema é mais sério, porque a polícia foi criada para combater o crime e não se associar ao crime. Essa foto foi manipulada não por acaso, ela foi intencional. Se não foi dentro da polícia, alguém que entregou a foto para a polícia foi o responsável por esse crime. Então a polícia tem que ir atrás. E a pergunta é, o ministro Alexandre de Moraes sabia disso?
Será que ele foi induzido ao erro? Um erro que a polícia descobriu logo depois e mandou soltar o CVC que estava detido no Rio de Janeiro. Isso também cabe indenização. O cara foi arrasado, né? Imagina, moralmente e materialmente ele perdeu muita coisa. Então isso é muito sério. E o que está por trás disso? Que euforia era essa? Que ganância, que desespero era esse de tentar encontrar um crime nas ações do deputado Carlos Jordi para justificar uma busca e apreensão? Isso foi proposital ou isso foi ocasional? Realmente a polícia cometeu um erro. Então isso precisa ser esclarecido. O ministro da Justiça atual, Flávio Dino, não deu um pio a esse respeito. Imagine se fosse o contrário, é muito grave. O cara não é um cidadão comum, é um deputado federal, está dentro do parlamento brasileiro e é líder da oposição. O deputado, o telefone é devolvido, o CVC, o amigo, é liberado, pede-se desculpa, aperto de mão, fica tudo certo. Mas e as informações que a polícia conseguiu recolher do deputado Carlos Jordi, principalmente nos telefones dele? Essa informação, como fica? Alguém agora está de posse de toda a estratégia. Tudo bem, foi até aquele momento, a oposição continua trabalhando, continua se desenvolvendo, e a polícia diz que não é só aquilo ali que justificou o processo de busca e apreensão no gabinete e nas residências do deputado federal. Mas foi um erro grave. Será que todas as outras coisas, também agora que a gente fica pensando, não foram adulteradas? Viu como é que as coisas ficam, né, inconsistentes? Houve a ordem do judiciário e agora os parlamentares estão revoltados. Na tarde desta quarta-feira, a oposição, os parlamentares de oposição do PL, não só deputados, mas senadores também, se reuniram no Congresso, foram todos para Brasília, em caráter de emergência, se reuniram para discutir agora o andamento de uma CPI da toga, do abuso do judiciário. Veja o que vai acontecer. Se alguém já tinha dúvida com relação a isso, se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já tinha alguma dúvida lá no passado com relação a isso, agora ele está sendo pressionado. Não vai dar para resistir. E muito provavelmente uma CPI, as assinaturas para a constituição de uma CPI vão aparecer. Era isso que se queria com esse erro? Eu acho que esse pessoal precisa de um pouco mais de paciência e cautela antes de tomar decisões que podem trazer prejuízos irreparáveis depois.